nas nossas vidas através da sua palavra. E que nesse momento, através do Espírito Santo, o Senhor dê um abraço a cada criança, Senhor, que o Senhor me deu a oportunidade de tocar a cada adulto, a cada jovem, a cada adolescente. E mais uma vez, eu selo as suas vidas para a tua honra e para a tua glória, como vasos de honra, Senhor, para a minha nação e para as nações de toda a terra. Obrigada, Senhor, pelo chamado nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, abra comigo a sua Bíblia. No livro de Neemias, capítulo 2. Neemias capítulo 2, versículos 5 a 9. Enquanto você vai achando, no momento que ia passando o vídeo, me lembrei de algo, veio à memória. Há um momento que eu abraço alguns albinos. Albinos são aquele tipo de pessoas que têm a falta de melanina. E eles são muito sensíveis aos raios solares, porque eles não têm melanina. Ou seja, eles não têm cor. O objeto que dá a cor no seu corpo é ausente a eles. E é interessante porque até a minha adolescência eu discriminei muito essas pessoas. E quando eu cheguei lá, eu estava viajando de uma cidade para outra, o Senhor trouxe dois na minha frente. E na verdade eles não aparecem assim, à toa, na rua, porque eles são excluídos pela sociedade. E na verdade naquele dia eles só passaram lá porque o Senhor queria me mostrar uma coisa que eu não fiz no passado. E no momento que eles passaram na minha frente, eles estavam pedindo comida. E eu fui conversar com eles, eles nem sabiam o nome deles. Nós nem sabiam direito onde eles moravam, nem sabiam direito o que era um sonho, nem sabiam direito qual é a idade de cada um. E é interessante que naquele momento eu fiquei comovida e o Senhor me quebrantou. E estava muito cheio, tinha muita gente, porque é uma paragem onde fica muita gente. E naquele momento o Senhor disse: eu quero que você abrace eles. Abrace eles e restitua o que você fez até a tua adolescência. A discriminação que você fez aos teus irmãos. E é interessante porque angolano não abraça albino. Só para você ter uma ideia, em nenhuma igreja onde eu entrei, eu encontrei um albino. E outra coisa, em toda a nação tem um albino que se formou e é destacado. É um deputado. Como ele chegou até aí, não se sabe. Mas é um deputado muito famoso. E é interessante porque eles sofrem tanto, mas tanto, que eles mesmos já crescem com isso. Eu sou excluso da sociedade. Eu não posso estar onde tem pessoas, porque eu não sou aceite. E eles vão crescendo. E assim para frente. Naquele momento o Senhor começou a ministrar sobre o que eu fiz. E eu abracei eles, comecei a orar com eles. Dei um pouquinho de comida que eu tinha. E li com eles uma palavra. E eu disse: olha, eu não tenho muita coisa, mas eu posso restituir o que eu não fiz no passado. E eu acho que se eu tivesse orado, o Senhor levaria muitos albinos a Cristo. Mas ainda assim, estou dentro do tempo. E ainda tenho tempo de orar pelos albinos. E eu estou feliz e muito feliz por isso. Amém? Glória a Deus. Neemias capítulo 2, querido, versículo 5 ao 9. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E Neemias respondeu: e aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei:
Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Amém? Leia comigo mais uma vez a declaração de propósito da Yamir. 1, 2, 3. Pessoas para a família de Deus. Desenvolver nelas maturidade conforme a semelhança de Deus, equipá-las com as ferramentas necessárias para que a missão na igreja e no mundo seja cumprida. Tudo isso para a honra e glória. Agora eu vou ler sozinha. Me dão esse prazer, por favor. Obrigada. Trazer pessoas para a família de Deus, desenvolver nelas maturidade conforme a semelhança de Deus e equipá-las com as ferramentas necessárias para que a sua missão na igreja e no mundo seja cumprida. Tudo isso para a honra e glória de Deus. Amém? Que profundo, né? Aleluia. Queridos, brevemente gostaria de meditar com vocês sobre as estratégias que Neemias usa para reconstruir os muros de Jerusalém. As estratégias que Neemias usa para reconstruir os muros de Jerusalém. E para quem esteve aqui na parte da manhã, compreendeu muito bem o propósito de Deus para a sua vida e o propósito que Ele tem ao criar você. Nenhum de nós aqui é obra do acaso. Nós somos plano, ou seja, nós fomos projetados por Deus. Ainda que em algum momento talvez alguém deve ter nascido, deve ter surpreendido a sua mãe ao nascer, ou seja, não deve ter sido programado, ter colocado um papel, preparado o quarto e tal, e quando a mãe foi dar conta, já tinha o filho no ventre. Ainda assim, você faz parte do projeto de Deus, porque mesmo sem a tua mãe saber, o Senhor sabia que você iria nascer. Então é interessante porque, na verdade, ao nascer, essa vida que você carrega aí, na verdade, se você ainda não tinha morrido, eu acho que para quem veio de manhã entendeu que era necessário que você morresse. E se o Senhor não te matou, para você que veio à noite, eu quero te convidar a morrer. Seja bem-vindo à morte, querida. Olha que coisa boa, né? E é interessante porque nós não podemos encarar a morte como algo místico. Não é místico, é honroso. Morrer é uma honra, né? É uma honra. E é interessante porque o Senhor, creio que ministrou na sua vida, assim como na minha. Enquanto você estiver vivo, Ele não vai te usar. Obrigada por todas as ferramentas que você tem aí. Mas enquanto você não morrer, Ele não precisa de você. Porque se você viver do jeito que você vive, a vida ainda é tua. E desse jeito Ele não quer a tua vida. E a intenção dele é matar você para gerar em você o sopro dele, para depois usar você. E é interessante porque eu percebo que aqui nessa igreja as pessoas estão sim no processo de morrer. E eu quero vos dar um aviso, queridos, como africana, me deem esse direito, por favor. Não saia daqui sem morrer. Primeiro, enquanto você não estiver morto, permaneça aqui nessas 4 paredes, não vá a lugar nenhum. E se você não quiser vir aqui, fique em casa. Leia a sua Bíblia, ore, jejue, mas não se mova. Agora, se você já estiver morto, seja bem-vindo à batalha, porque é hora de guerrear. E é interessante porque no momento em que eu ia orando por essa palavra, o Senhor foi falando de algo que nós tivemos a oportunidade de conversar hoje ao sair daqui da igreja, sobre crentes cruz, não crentes cruz, a cruz, crentes que estão cruz, sabe cruz? Que não estão cozidos, né? Não sei como o Senhor faz para cozinhar o pessoal, mas que Ele cozinha, cozinha. Glória a Deus. E é interessante porque depois de morrer, o Senhor ministra para você o que você precisa fazer.
que foi a mesma coisa que aconteceu com o apóstolo João, que nós vimos de manhã, que primeiro ele morreu e depois ele sentiu, ou seja, ele se achou morto e ele sentiu que o Senhor tinha colocado. Ele nem chama de Senhor, porque ele nem entendia direito o que estava acontecendo ali. Ele disse, o ser colocou a mão sobre o meu ombro e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu estava morto e hoje vivo. E eu entendo que ele disse também que a vida que há em mim hoje, eu quero passar para você, para que você repasse para os outros irmãos que precisam de você. E é interessante porque eu não quero fugir disso, porque eu vejo que tem pessoas aqui que Deus precisa usar mesmo para essa última geração. O Senhor precisa usar mesmo. E para você que tem sido levado a morrer, eu quero dizer, querido, permaneça aí, continue morrendo. Não reclame, não chore, não se faça de vítima. Querido, permaneça aí. Permaneça aí, porque o Senhor só está amassando você, porque Ele ainda acredita que pode sair caldo gostoso para ser tomado de você. O Senhor só está apertando porque Ele sabe que vai ser possível comer frutos agradáveis de você. Então permaneça aí onde você está e não saia. O Senhor está proibindo você de sair aonde Ele está colocando você agora. E é interessante porque a palavra de Deus que nós acabamos de ler em Neemias capítulo 2 e os versículos que lemos, o Senhor chama um homem com um propósito. E Neemias, depois de morrer, ele ficou todo esse processo no palácio. Ele não estava lá só como copeiro, só para fazer com que o rei tomasse do bom e do melhor vinho. Não, o Senhor aproveitou esse tempo para matar Neemias, para que depois gerasse nele um sopro que pudesse dar a ele a capacidade de reconstruir os muros. E é interessante porque ele não saiu só assim de repente, né? Ele teve um motivo, e você não precisa abrir a sua Bíblia, mas o capítulo 1 mostra muito bem o motivo de Neemias ter levantado. E ele diz no versículo 2, não precisa abrir, querido. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. E tendo eu ouvido essas palavras, tudo tem um começo. Você não pode sair assim de repente e vou fazer missão. Ei, calma aí. Vai voltar frustrado. Tem que ter um propósito, tem que ouvir o Senhor. Nós acabamos de cantar agora, né? Eu vou, Senhor, eu vou, Senhor. Eu vou. Querido, não vai se Ele não te chamar. Espera Ele te chamar, depois vai. Porque você pode parar numa direção errada. E é interessante que ele diz, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Ele primeiro, queridos, antes do encontro dele com o Senhor, primeiro ele chorou, primeiro lamentou, jejuou por alguns dias. Ou seja, o Senhor estava quebrando ele já. O Senhor já estava matando ele, para que ele fosse capacitado até o ponto de chegar a um nível em que o Senhor ia olhar para ele e ia dizer, agora você está pronto, eu vou dar para você as estratégias para ir no campo missionário e cumprir a missão. E é interessante que quando ele chega, né, e ele faz aquela cara triste, na verdade ele estava triste, ele não fez a cara, ele estava triste mesmo. O coração dele estava consumido, estava em chamas. Ou seja, Senhor, não aceito vergonha sobre o meu povo. Não aceito mesmo. Não aceito e eu preciso fazer alguma coisa. E é interessante que ele faz aquela cara, né? E ele diz, por causa da tristeza do meu coração, angustiei-me sobremaneira. Quando ele vai entregar o copo para o rei recebe e com certeza Neemias olhou nos olhos do rei, para que o rei percebesse que ele estava triste, porque a Bíblia diz que os olhos são o espelho da alma. E quando o rei olhou para ele, percebeu que ele estava triste, perguntou, e ele aproveita para fazer o relatório. E na verdade, quando Neemias estava fazendo o relatório, ele já estava se despedindo. Ou seja, esse é o último copo de vinho que eu estou entregando, eu estou indo embora, porque eu preciso cumprir com a minha missão. Até hoje eu morri, e até hoje eu estou começando o tempo novo de reviver em Cristo e cumprir com o que Ele está me chamando para fazer.
E o rei, assentado com a rainha, pergunta: o que você quer que a gente faça por ti? E ele começa, né? Bom, preciso ir e tal. E é interessante que o rei pergunta para ele: quanto tempo, deixa eu trazer para as palavras de Deus, quanto tempo você precisa? O rei não diz, vai lá e fica 2 meses, não. Ele diz, quanto tempo você precisa? E o próprio Neemias faz agenda, né? Bom, pensando bem, possivelmente esteja tudo quebrado. Eu vou precisar fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer aquilo e fazer isso. E é interessante que ele responde, né? Senhor, simplesmente eu irei. Ele não estabelece tempo, eu irei. E esse é o desafio da obra missionária. Às vezes você pensa que você vai encontrar isso, você vai encontrar aquilo, você vai encontrar aquilo, dentro daquilo que está dentro das suas capacidades. Só que eu quero dizer para você, querido, não é nada do que você pensa. Se você pensou algo terrível, provavelmente seja tão agradável e tão aventureiro que você nunca mais vai se esquecer e nunca mais vai querer deixar de ser missionário. E se você pensou que era tão gostoso e tão bom, e provavelmente você não queira voltar no campo, e você nunca queira mais queira ouvir falar de missões na sua vida. E é interessante que Neemias faz a sua agenda e ele não vai sem nada. O versículo 7 diz que ele disse mais ao rei: se parece bem ao rei, deixe-me cartas para governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Eu vejo a atitude de Neemias como um homem proativo e não reativo. E nos momentos em que eu agi com reatividade e não com proatividade, eu quebrei a cara. E é interessante que o proativo, ele olha para o copo de leite e ele imagina, isso vai cair, isso vai derramar. Não vai dar porque leite derramado já não dá para recolher. É melhor encostar um pouquinho mais o copo para lá que vai ficar melhor ali. Ele está agindo com proatividade. Agora o reativo não, ele espera o copo, diz, não tem problema, acho que não vai cair não. Quando quebra, ele diz, ai meu Deus, e vai lá tentando, recolher o leite, já não dá mais. E é interessante, querido, que o Senhor está preparando você, está matando você justamente para isso, para que você aprenda a ter uma visão de águia até o ponto de calcular o que você precisa, o que é necessário, o que Deus quer colocar em você estratégias do seu. Porque a batalha é árdua. Porque a batalha é tão árdua, querido, mas tão árdua, que os covardes ficaram pelo caminho. E o Senhor não quer que você comece e fique pelo caminho. O Senhor não quer que você vá para ajudar e comece a reconstruir os muros e deixe pela metade. O Senhor quer que você chegue lá, equipado o suficiente, termine a construção e só dê as costas quando os muros estiverem construídos. E ele também pede uma carta para Asaf. Querido, sabe para que era essa carta para Asaf? Esse era o guarda da floresta. E sabe que floresta era essa? A floresta onde saíam as madeiras para construir os palácios. E sabe o que eu vejo Neemias dizer? O meu Deus não é pequeno. O meu Deus é tão grande que ele merece a melhor madeira. Então eu não vou buscar na mata, eu não vou fazer de qualquer jeito, não vou reconstruir as madeiras de qualquer jeito. Eu vou tirar na floresta real. E quero que me dê autorização para isso. E sabe para que você é embaixador e representante de Cristo? Para isso, querido. Para trabalhar com qualidade, nada pela metade. Chega lá, é necessário falar com reis, você tem autoridade e liberdade? Você tem isso. Para que você está morrendo se não é para isso que o Senhor quer usar você? Gente, nós não temos noção da autoridade, do poder, como embaixadores. E quando nós vemos na televisão, quando chega um embaixador numa nação, numa outra nação, é televisão atrás, é rádio, é jornal, tudo falando sobre a presença do embaixador. Quando você chega no bairro, estou falando de você como embaixador que chegou no bairro.
Quando você chega na família, estou falando de você como embaixador que chegou na família. Quando você chega na igreja, quando você chega na rua, quando você vê prostitutas, estão vendo em você um embaixador e o é representar a boca de Deus. E a boca de Deus é perigosa porque ela solta fogo, solta fumaça, solta vento, solta a cura, solta a ressurreição, ela solta tudo. Aleluia. E é interessante que Neemias, ele pede tantas cartas, que parece que eu vejo assim, um monte de caixinha, né? Carta para não sei o quê, carta para não sei o quê, carta para não sei o quê. E ele chega ao rio e começa a distribuir as cartas. E eu imagino ele chegando lá e dizendo: tenho autoridade para tomar posse desse terreno. Isso aqui é do meu Criador. Tenho autoridade para profetizar na vida de almas aqui, para que Satanás não leve mais para o inferno. Eu tenho autoridade para colocar a minha mão lá, se necessário, para fazer com que elas voltem e vão para o céu. E é interessante que Neemias, ele não fica falando, ele começa a distribuir as cartas. Ou seja, não tenho nada para esclarecer. E até porque, querido, eu quero dizer uma coisa para você: você não deve satisfações para o diabo. Você não deve satisfações para o diabo. Você não deve. Quando nós vemos em Daniel, no capítulo 3, quando Nabucodonosor foi lá perguntar para Sadraque, Mesaque e Abdenego, e olha para eles e diz: é verdade que vocês não querem se ajoelhar? O que é que os rapazes dizem? Mas, eu imagino, né, eles usando a linguagem brasileira. Querido, escuta aqui. O Brasil gosta desse toque, né? Olha, realmente, vou colocar primeiro reticências. Sobre isso, nós não temos nada que dizer para você. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E se Ele não quiser, fica assim. Bendito seja o nome dEle. Ele é o nosso Deus mesmo. Se a gente permanecer vivo, vamos ficar com Ele. Se morrermos, vamos permanecer com Ele. Então, qual é a diferença? E até porque a própria Bíblia diz: não teme a quem pode matar o corpo, mas a quem mata o espírito. Você não deve satisfações para Satanás, querido. Fique, não. Você não precisa nem ouvir algumas coisas que ele diz, desnecessárias, né? É só para atrapalhar. E é interessante que às vezes eu rio porque ele chega sempre atrasado. Já perceberam? Eu não sei se não tem relógio. Eu acho que o diabo não tem relógio, né? Porque ele chega sempre atrasado, pastora Mercedes. E o Senhor, Ele criou primeiro, Ele amou primeiro, Ele esteve primeiro, Ele fez primeiro, Ele chamou primeiro. Sempre em primeiro lugar. Glória a Deus por isso. Eu amo o Senhor. Na verdade, Ele é tão adiantado porque Ele é o próprio tempo. E é interessante que o versículo 12 diz assim: de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração. E eu quero dizer para você, querido, nem todos vão entender o seu chamado. Se às vezes nem você mesmo entende, por que você quer que os outros entendam? Nem todos vão entender o que Deus tem para você. E tem até algumas experiências, todo homem, toda mulher de Deus sabe. Tem até algumas coisas que você faz com Deus que você não pode nem abrir a boca para contar. Porque se você for abrir a boca para falar, não vão entender. Vão chamar você de louco. Mas se chamaram já você de louco, eu quero dar parabéns para você. E se você vir me abraçar depois, mais tarde, eu vou dar uma salva de palma para você. Porque agora não posso, porque eu estou com o microfone na mão. Sabe por quê? Porque enquanto você não for chamado de louco, desconfie, porque alguma coisa não está bem. Muitas pessoas não têm visão de águia, têm visão de galinha. E a águia, ela é para cima. A águia é a águia, né? Resumindo. A galinha é a galinha. Gente, a galinha só olha no chão. A galinha, gente, a galinha. Tá bom, cuida, a galinha é a galinha. Mas
Mas como todo missionário, ela além de enfrentar o diabo, geralmente tem sempre alguns que vêm em forma de homem. Sabe o que acontece? No caminho de Neemias aparece Sambalat. Olha só o nome do cara. Sambalat. Você já deve ter cruzado com alguns Sambalates por aí, né? Você vai construir, você vai para a África. Que Angola? Está orando para, está perdendo tempo. Não acredito, vocês se rebelaram contra o chamado. Isso não é de Deus, está emocionado. Está equivocado. Quem disse que você vai começar a reconstrução de muros? Tira isso da sua cabeça. Olha para o cara e diz: sai daqui, Sambalate, eu te repreendo em nome de Jesus. Sabe, quando Deus te chamou, não tem vento, não tem chuva, não tem sol, não tem nada que possa alterar isso. Foi liberada uma palavra sobre a sua vida e ela permanece. O objetivo de Neemias era reconstruir os muros de Israel, de Jerusalém. E não importava quem viesse na frente, ele ia reconstruir os muros, ele passou pelo processo de morte, ele entendeu o chamado, ponto. O resto é conversa. E ele olha para uma boa equipe e ele não se conforma com a vergonha. Ele não se conforma com a vergonha do povo, né? Ele chama de opróbrio. Ele não se conforma com a vergonha do povo dele. Não se conforma, ele não aceita. E a tristeza do coração dele confronta ele até a um nível em que ele, eu não vejo a Bíblia dizer, ele foi lá e fez um check-in. E viajou para ajudar. Ele fez lá e pegou as suas malas. Levou seus sapatos. Ele foi lá e levou as suas calças jeans. Não sei quanto que ele deve ter comprado na época, porque eu acho que eu só usava um vestido. Eu não vejo isso. A palavra diz que ele saiu da presença do rei, pegou o equipamento que ele tinha que pegar e tchau. Queridos, Deus precisa de tapadores de buracos. A palavra de Deus diz em Ezequiel: procurei entre eles alguém que se colocasse na brecha. E ele diz: não achei. Mas sabe, eu quero ter a ousadia nessa noite para dizer: o Senhor vai olhar para essa igreja aqui e vai dizer: procurei naquela igreja homens segundo o meu coração, mulheres segundo o meu coração, que morreram para a sua carne, estão vivendo para mim e que entenderam o chamado, estão prontos para reconstruir muros. Não, você não entendeu. Eu disse que o Senhor vai olhar para essa igreja aqui, vai olhar para a tua vida e vai dizer: achei um homem e uma mulher segundo o meu coração. Deus precisa de Neemias hoje, que estejam prontos para enxergar a vergonha do seu povo, a preocupação de Deus. Isso não baseado em conversas, mas que não sentam no muro e não são alienados, que tomam uma atitude e fazem alguma coisa. Porque esses aí, os Neemias que o Senhor tem chamado, eles não têm visão de galinha, eles não olham para baixo, eles olham para cima. E para cima está o seu Deus. E quando eles passam por dificuldade, eles se lembram de Isaías 43, 1 e 2. Quando passares pelas águas, eu sou contigo, não te afogarão. Quando pelo fogo, ele não te queimará. Ou seja, eu estou no negócio, confia em mim que os muros serão reconstruídos em meu nome. O Senhor tem chamado pessoas que não negociam o seu chamado por algo tão mesquinho e não tem valor que compre o sacrifício que Cristo fez na cruz por mim e por você. Cada gota daquele sangue derramado foi Ele dizendo: Tim, amo você, amo você, amo você, amo você. A lança traspassando e Ele gemendo, dizendo apenas: amo você, eu amo você, eu quero você, eu quero usar você, eu tenho um propósito para você. Entenda a minha vontade.
Aceite as minhas estratégias. Morra para você mesmo e viva para mim. Sabe por que eu orei e toquei nas crianças quando eu cheguei na minha nação? Porque é algo que o Senhor ministrou no meu coração. Existem muitos adultos lá com mãos machadas de sangue. E aquela geração ainda tem mãos limpas. E aquela sim está sendo capacitada, preparada e recebendo as estratégias para dobrar o joelho, erguer as mãos para o alto e dizer: só Deus é o Senhor. E eu disse: Senhor, me dê a oportunidade de tocar nessa geração, por favor, Senhor. E eu toquei. Sabe, querido, a obra missionária é para gente de fibra. Gente de fibra, sabe gente de fibra? Uma vez eu estava numa marcha para Jesus e eu fui assim fazendo algumas fotos e eu olhei na camiseta de um senhor e estava escrito: o difícil mesmo é ter peito para falar de Jesus. Eu disse: deixa eu tirar uma foto. Ele disse: mas você vai tirar do meu rosto? Eu disse: não, vou tirar das palavras que estão atrás de você. Ele virou e eu lá fazendo a foto. Porque é interessante, o difícil mesmo é ter peito para falar de Jesus. Ou seja, é coisa para macho, né, pastor Osni? É coisa para macho. Amém? Oh, glória. Já estou encerrando, querido. E é interessante porque essa palavra foi escrita há tanto tempo atrás. Mas até hoje ela pulsa no meu e no teu coração. Até hoje ela mexe comigo. Então é porque ela não envelheceu e se renova a cada dia. E sabe, querido, as mesmas estratégias que Deus deu para Neemias, Ele quer dar para você. Agora, a decisão de recebê-las e dizer: Senhor, eu vou reconstruir os muros, está nas tuas mãos. Tenho aqui uma farinha.